vocês lembrarem um pouquinho, alguns dias atrás eu fiz um recorte de uma matéria e coloquei lá no canal do Telegram, não é de uma matéria, de um comunicado do governo norte-americano, e eu extraí esse comunicado direto da página do governo norte-americano. Eu fui lá, fiz um recorte, coloquei no canal do Telegram para vocês. O link do canal do Telegram, para quem não está lá, está aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, ou tu pesquisa no Telegram Verdade Concreta que tu vai encontrar o canal. Fiz um recorte de um comunicado do governo norte-americano sobre a organização, a sistematização de um gabinete de combate à desinformação. Aí, dias atrás, também fiz uma análise aqui no canal sobre o fato deste gabinete de combate à desinformação ter projetos para treinar as pessoas para reconhecerem conteúdo mentiroso na rede. O que naquele momento eu falei que era um adestramento por parte do governo norte-americano para criar delatores na rede. Fiz uma análise aqui no canal, quem acompanha aqui sabe que eu fiz essa análise e fiz um recorte da matéria, do comunicado do governo e coloquei lá no canal do Telegram. Pois então, no dia de ontem teve um evento organizado pelo governo norte-americano, pelo Departamento de Estado norte-americano, que tinha como pauta pensar o futuro da internet, englobando 50 parceiros pelo mundo inteiro, várias nações. Pelo que eu vi, tá? Não sei se posso estar enganado. Pelo que eu vi, o Brasil ainda não assinou embaixo dessa empreitada. O que, bom, dadas as circunstâncias, a gente tem que pensar que é algo positivo. Dadas as circunstâncias, tá? Pensar que é algo positivo. Não assinou ainda. Mas dentro do Brasil existem várias instituições que já estão de corpo e alma nisso. Se tu pegar todo o trabalho que o TSE tem feito aqui no Brasil, ele já está abraçado nessa ideia. O Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro, ele já está dentro dessa ideia de controle total das redes. Até porque o STF já deixou claro, através de falas de membros do STF, do Superior Tribunal Federal, já deixou claro que o STF faz parte, apoia a Agenda 2030, então ele já está dentro dessa agenda também, e dentro desse pacote aí está o combate à desinformação e essa coisa toda, controle das redes no geral, que é um projeto ligado ao Fórum Econômico Mundial e às grandes oligarquias financeiras transnacionais baseadas no Ocidente. Pensar o futuro da internet significa controlar a internet dentro da bolha que diz respeito às potências ocidentais. É o controle da internet dentro deste mundo que está sendo construído aí. E o Brasil, logicamente, depende das redes norte-americanas. Então, basicamente, o Brasil vai entrar nesse pacote, ainda que não queira. Até porque as grandes empresas de tecnologia nos Estados Unidos, elas já cumprem essa agenda. Pode dizer, as empresas norte-americanas estão sendo compelidas pelo Estado norte-americano a agir de um certo modo. Isso é uma maneira meio imprecisa de ver as coisas, até porque as grandes empresas de tecnologia nos Estados Unidos têm os seus representantes dentro do governo dos Estados Unidos. Boa parte das políticas que são levadas a cabo para pressionar as empresas de tecnologia são decididas pelos caras das empresas de tecnologia que estão dentro do governo norte-americano. A Kamala Harris é uma representante desses interesses tecnológicos dentro do governo norte-americano. A BlackRock, que é acionista de praticamente todas as empresas, né, tem parte de todas as grandes empresas de tecnologia, comanda o governo Biden. Então a gente não pode pensar, é público ou é privado? Em todos os estados do mundo, não existe muito essa diferenciação de público e privado. Os interesses públicos e privados se imbricam. Os empresários usam o Estado ao seu bel prazer para a consecução dos seus interesses. Nos Estados Unidos não é diferente. Lá, interesses privados e interesses públicos se emaranham. Boa parte do desenvolvimento das empresas de tecnologia, da tecnologia que hoje viraram as plataformas digitais, foi desenvolvida pelo complexo industrial militar norte-americano. Então tem essa coisa, isso é pressão do Estado sobre a empresa, esses interesses se emaranham muito, então não há que se separar muito na hora de pensar. Este projeto do Departamento de Estado norte-americano, ele engloba o quê? Os interesses das grandes empresas de tecnologia e os interesses de Estado norte-americano, que são também os interesses das oligarquias que moram nos Estados Unidos e, logicamente, de outras oligarquias que têm relações com esses setores. Então não há que se separar uma coisa da outra. Então quando a gente fala desse projeto norte-americano, não é um projeto norte-americano para enquadrar as empresas de tecnologia. É um projeto do governo norte-americano com as empresas de tecnologia para enquadrar a comunicação no mundo. Então nunca criem uma guerra do Estado contra a empresa. Isso é uma bobagem, uma visão que não faz sentido nenhum.
é um projeto da Big Tech com o Estado norte-americano, já que a Big Tech foi construída pelo Estado norte-americano, é um braço do Estado norte-americano, para controlar a informação dentro da sua bolha de influência. E a sua bolha de influência é essa porção ocidental. E no caso brasileiro, a gente depende da tecnologia norte-americana. Então a gente vai entrar nesse pacote aí, ainda que não queira, porque a gente depende da tecnologia dos caras. Pelo menos a gente se colocou nessa posição. Então significa que isso vai acertar a gente em cheio. Dos 50 parceiros que estavam lá, pelo que eu vi até agora, o Brasil não participou. Daqueles que assinaram lá, vamos participar, vamos entrar nesse projeto de combate à desinformação, tudo bobagem. Não é combate à desinformação, é um trabalho de censura da comunicação no mundo, a nível global. É disso que a gente está falando. E outra, não pega nem só o Ocidente, porque o Japão também está nesse pacote. O Japão se apresenta como uma nação ocidentalizada, basicamente. É um país super subalterno em relação aos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Só que o que eu acho interessante nessa coisa aí é que a compra do Twitter pelo Elon Musk está servindo como um ensejo perfeito, cara. É tão perfeito que parece até que foi bolado para ser assim. Não vou fazer nenhum tipo de afirmação no ar, mas assim, ó, cara, o timing está sendo perfeito, entendeu? A sincronicidade da coisa toda. O Elon Musk compra o Twitter e ameaça as redes com conteúdo de ódio que ele vai liberar. Ao mesmo tempo aparece esse encontro virtual para... Aí o que a mídia está falando? Que o Estado norte-americano está respondendo à iniciativa do Elon Musk, que seria o empresário do mal, que quer difundir ideias... Se vocês forem observar a visão que se produziu nas redes, é justamente essa. Isso está gerando uma briga direita-esquerda idiota, como sempre. Mas sempre uma briga direita-esquerda idiota. A esquerda entrando no discurso da mídia corporativa, que o Elon Musk é o empresário do mal. Não vou dizer que o Elon Musk é o empresário do bem. Eu estou dizendo que tudo isso é um teatro. Tá? Não estou defendendo Elon Musk, nunca vou defender Elon Musk aqui. Então, assim, ó, lembrem, esse Elon Musk aí é o mesmo cara que celebrou o golpe político na Bolívia para roubar o lítio boliviano. Ele é o mesmo cara, tá? Ele é o mesmíssimo cara. O Elon Musk surfa a onda do momento, tá? O Elon Musk, ele é um oportunista não no sentido crítico, mas um oportunista no sentido assim, ó, ele é um oportunista, ele aproveita o momento, ele vai lá e pega a oportunidade. Se é para ser para Frentex, fumar maconha ao vivo e falar de carro elétrico, de uma vibe ambiental, ele vai lá e fala. Se é para parecer conservadorzão, ele vai lá e parece. Então o Elon Musk é um cara que surfa a onda do momento e é um cara que está sempre na mídia, gosta de pautar a mídia. Faz parte do show, né, do pacote show Elon Musk, né, que é essa coisa muito hollywoodiana, né? Bruce Wayne, né? Ele é mais Tony Stark, assim, né? Uma figura mais que gosta de... Então isso criou todo um imaginário de empresários salvadores de mundo. A esquerda vê o Elon Musk como... Tem gente na esquerda brasileira que diz que o Elon Musk é bolsonarista, é bem engraçado essa afirmação, né? Revela um pouco do nível de indigência intelectual que certos setores de esquerda chegaram no Brasil. E a direita faz o outro trabalho, né, que é o trabalho de complementar as merdas que a esquerda diz. Quer dizer que o Elon Musk vai salvar o mundo, que ele vai trazer liberdade para a rede. O próprio Donald Trump, tá? Tu vê que tem trampista que é mais trampista que o Trump. Diz, não, eu não vou voltar para o Twitter, eu vou continuar no Truth social, porque basicamente diz que não levou fé nisso aí. E não é para levar muita fé mesmo, tá? Gostaria que o Elon Musk trouxesse liberdade para as redes? Gostaria, mas se ele trouxer não vai ser o Elon Musk, tá? Eu gostaria, claro que eu quero liberdade, todo mundo quer liberdade nas redes, tanto é que eu vi como ponto positivo o Rumble ser concorrente do YouTube no Brasil, acho que isso é positivo. Por quê? Porque abre perspectivas para a gente explorar essa concorrência de esses tubarões aí que se comem vivos, para a gente tentar ganhar algum espaço de discussão. Mas não que eu vá endeusar o Rumble, endeusar o YouTube, e mesmo endeusar o Telegram e assim por diante. São ferramentas que são importantes enquanto nos servem. Quando não nos servem mais, a gente tem que malhar pau mesmo. Então, é assim que tudo funciona, na real. Lembrem, falei ontem e repito, Elon Musk tem vários contratos com o governo dos Estados Unidos, com o complexo industrial militar norte-americano. Então, ele não vai se indispor com o Estado norte-americano. Ele não vai. Se ele fala ali, é aquele ambiente de teatro. Isso se ele não é parte do teatro consciente, tá? Nem vou entrar nesse aspecto aí. E outra,
Os mesmos caras que são donos de todas as redes principais também são os maiores acionistas da Tesla, que é a empresa do Elon Musk. Então existe um emaranhado de interesses aí para a gente ficar nessa coisa epidérmica, Elon Musk contra isso, isso tudo é um teatrão enorme. Tá? Então tomem cuidado aí para não embarcar e fazer torcida pelo Elon Musk. Vamos entrar nos 6 pontos agora e deixa eu discutir esse encontro, esse departamento aí, esse gabinete de combate à desinformação. Eu tenho assim um verdadeiro nojo desse tipo de discussão, de que assim, ó, combate fake news, censura mentira, evita que o povo tenha contato com desinformação. Cara, é como se estivesse tratando o povo como idiota. Primeiro, os grupos que defendem isso nem sempre param para pensar quem é que vai censurar isso. Tu não está no controle da máquina, entendeu? Se a gente tivesse governos democráticos, um poder popular que definisse assim, ó, o que é um conteúdo a favor do povo, o que é contra, tudo bem, mas esses caras, tu tá perguntando pro macaco se ele quer banana, entendeu? Tu tá perguntando para os poderosos se eles querem censurar as pessoas, e eles, lógico que eles vão dizer que sim. Eles vão dizer, não, é pelo bem do povo, toda ditadura é pelo bem do povo, pelo bem da nação, por Deus, seja lá por qualquer outro discurso ético, pelo bem do meio ambiente, pela diversidade, pela inclusão de sei lá que minoria aí. Então toda ditadura é assim. Então é preciso fazer uma discussão mais séria sobre isso. Quem é que está puxando essa coisa toda? Não dá para ficar apoiando a agenda que não é puxada pelo interesse popular, interesse soberano nacional. Não dá para ficar puxando a agenda assim. Mas vem do governo norte-americano, mas nos beneficia. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Não dá mais. A essa altura do campeonato, a gente tem que estar defendendo censura do aparelho de Estado norte-americano como se fosse uma coisa benéfica? Pô, puta merda. E de gente que diz que é tudo intelectual, que entende história, que não tem merda nenhuma. É fantoche. Vai na onda. Primeiro ponto. O Conselho de Segurança Nacional norte-americano promoveu um evento no dia de ontem. Vamos ver quais vão ser os detalhes. Eles vão começar a passar os detalhes depois, né? Sobre o, abre aspas, futuro da internet, fecha aspas. 50 parceiros espalhados pelo mundo. O Brasil até agora não se apresentou como um entusiasta, mas vai entrar nisso, já está entrando nisso. A Argentina, me parece, entrou, já está dentro desse pacote dos parceiros aí. A Argentina, sim, a Argentina aqui. Já está nesse pacote, tem outros países, não me recordo agora de cor os países que estão nisso. O Japão está, a Argentina está, a Holanda está, se eu não me engano. E tem mais alguns países ali, algumas agências internacionais também, organizações e assim por diante. Então vai ser uma almôndega de censura no mundo. O Brasil ainda não é entusiasta disso, ainda não é, mas tem setores aqui dentro que já estão dentro dessa realidade. O TSE é uma delas. O TSE tu não pode falar nada. Tu pode ficar brincando de ver se o Lula tem mais percentual que o Bolsonaro, se o Moro está crescendo, né? Porque o Moro existe tipo uma reza braba para ver se ele cresce na eleição. Mas isso não quer dizer que ele não vai ganhar a eleição, né? Ter voto e ganhar a eleição no Brasil não existe uma correspondência entre uma coisa e outra, tá? Mas não pode falar isso na rede também, porque isso é questionar o sistema eleitoral brasileiro, que é perfeito, maravilhoso, tanto é que quase ninguém usa só o voto digital no mundo, puramente digital como o Brasil faz. É só o Brasil e outros 2 países aí que eu nem lembro o nome. Mas tu não pode falar isso na rede também. Tu também não pode falar que o povo não entende minimamente o seu processo eleitoral. Tu tem que ser um especialista em tecnologia para entender. Aí tu vai falar com pessoas que nem sabem ligar um computador direito, né? Eu já conversei com vários amigos, o cara não sabe nem abrir o PowerPoint, não sabe nem fazer um slide. Ele, não, mas é que o programa tem uma programação que tu não entende nada disso aí, cara. Não sabe nem como é que funciona isso aí. Isso aí isso aí é um regime tecnocrático. O cara tá te dando um migué tecnocrático. Não, vou abrir os códigos. Como se boa parte do Brasil soubesse ver os códigos que estão ali. Então, boa parte das pessoas não entendem o seu sistema eleitoral. É assim que funciona. Só que tu não pode mais falar isso na rede. Por quê? Porque isso é tido como desinformação. Então, esse é o nível ao qual a gente chegou. Tu não pode criticar... O Fachin falou que não pode criticar o sistema eleitoral. É como se o Tribunal Superior Eleitoral fosse sacrossanto, fosse uma espécie de Deus. Ele não pode ser criticado. Deus infalível. Não pode criticar isso. Então... Os caras criam leis, eles cagam regras que a gente tem que seguir. Lógico, esse é o poder judiciário, não é legislativo, então não cria lei. Então os caras cagam regras que a gente tem que seguir. Que defendem eles próprios, né? Isso aqui é interessante, né? Eu te desautorizo a me criticar. Que interessante. Segundo ponto. E detalhe, quem sustenta essa vagabundagem toda fazendo essa merda é a gente, né? Segundo ponto. Os Estados Unidos passarão diretivas sobre como combater desinformação no mundo. Repito,
Nesse evento, os Estados Unidos passarão diretivas sobre como combater a desinformação no mundo. Como se a fonte das principais desinformações no mundo não fossem os próprios norte-americanos. Então eles são uma espécie de juiz imparcial que decide o que é informação e o que é desinformação. E, repito, não caiam naquela ideia de Estado pressionando empresas de tecnologia. Isso é um projeto das empresas de tecnologia com o Estado norte-americano para regular toda a comunicação global. E lógico, quem está capitalizando nisso tudo é a mídia corporativa. Porque como a mídia corporativa é a voz do interesse financeiro transnacional, só o que ela diz é verdade. Tanto é que as agências verificadoras de fatos só colocam no pau conteúdo de portal alternativo. É só conteúdo de portal alternativo. Então eles dizem o que é verdade e o que não é, eles produzem as notícias, eles controlam tudo e a gente tem que ficar sambando no meio desse tiroteio que esses caras criam aí. Terceiro ponto, para tentar discutir os temas, né? Fica a gente aqui, discute aqui, não pode discutir aquilo, não pode... É que o povo não consegue discernir as coisas. Eu odeio essa ideia de que o povo não consegue discernir as coisas. Não, o povo não é consciente para julgar o que é certo e o que é errado. É assim que se estabelece uma ditadura. O povo não pode ter acesso a isso porque é perigoso para o povo. Toda ditadura de si, todas as ditaduras ao longo da história sempre disseram exatamente a mesma coisa. Não, isso aí vai gerar bagunça no país, vai abalar a ordem nacional, toda essa ditadura toda é igual. Boa parte das pessoas não entendem que muitos dizem críticos da ditadura, antifascista, e estão todas defendendo uma agenda aí, um fascismo colorido, é um fascismo democrático, né, que se apresenta, mas todo fascismo se apresenta como a coisa mais maravilhosa do mundo. Claro que ele não volta igual, às vezes o pessoal espera uma suástica, um coturno para ver que aquilo é ditadura. Não vai voltar igual, tá? Para vários setores que não entenderam como é que funciona a dialética histórica, as coisas nunca voltam exatamente iguais. E se volta igual, é uma farsa, né? E também não entenderam aquela da história se repete, tá? Né? As pessoas precisam... É brincadeira, cara. Terceiro ponto. Lembremos da carta aberta publicada por funcionários da inteligência norte-americana que eu falei aqui dias atrás. Nesta carta, o que aparece? Funcionários que já trabalharam na inteligência norte-americana pedindo que o parlamento norte-americano não ataque, como se ele fosse atacar, não ataque as empresas de tecnologia, porque as empresas de tecnologia são um braço do Estado norte-americano e são importantes para o controle da informação para o próprio Estado norte-americano. Os caras que forjaram essas empresas, essa tecnologia que depois as empresas colocaram um logotipo em cima e venderam, esses caras disseram não ataquem a integridade desses grupos, porque esses grupos são do interesse nacional. Então, é Estado e corporações atuando juntos. Isso é o próprio conceito de imperialismo, diga-se de passagem. Então lembremos sempre disso, a gente tem que entender direitinho as coisas. Né? Senão fica gerando uma briga que não existe. Agora Elon Musk vai salvar o mundo, Elon Musk do mal. Ele não vai salvar o mundo nem é do mal. Ele é um personagem ali que está para aparecer essas coisas todas. Quarto ponto. Métodos de censura avançaram durante a pandemia e o conflito na Ucrânia, que é o famoso respaldo ético. Tu não pode dizer isso pelo bem da vida humana porque tu é negacionista. Tu não pode dizer isso porque tu quer matar o ucraniano. Depois tu não pode dizer isso porque tu é a favor do aquecimento global. Daqui a pouco tu não pode dizer mais nada. Tu não pode falar absolutamente nada porque tudo que tu diz é uma espécie de crime. É aquela coisa da crime-ideia, que está no George Orwell, né? Pensou, é um crime, porque isso aí vai virar um crime depois e a gente já entra naquela coisa de Minority Report. Então, a gente é um ambiente onde não pode se falar nada. Todo mundo que acompanha o canal aqui, boa parte das pessoas já me comentaram em algum momento que foram alvo de censura, tomaram um gancho de 2 semanas, um gancho de 6 meses nas redes por publicar conteúdo que não pode. Então daqui a pouco não se pode publicar mais nada. Só pode ficar nessas discussões idiotas aí, se o Elon Musk é ou não é o salvador da pátria, se o Lula tem mais percentual de voto que o Bolsonaro, se é certo o cara usar batom ou não, essas discussões que não... honestamente, não vão mudar porra nenhuma, desculpem a expressão da vida de ninguém. A do Daniel Silveira, né? Se o Daniel Silveira é herói ou é vilão. Enquanto isso, nada, a gente se jogou para escanteio a discussão sobre política de preço da Petrobras, a Eletrobras está indo pro saco, e os caras estão discutindo aí se o Daniel Silveira deve ser preso ou não deve ser preso. Quinto ponto. Dias atrás, o Barack Obama, falou sobre parcerias público-privadas para combater a desinformação. E o governo do Barack Obama foi um dos que mais desenvolveu essa indústria de tecnologia
em consonância, né, com o Estado, logicamente. Uma política de Estado disfarçada de empresas privadas, na verdade são os interesses privados usando os públicos e o público sendo usado pelo privado, é tudo uma... relações promíscuas, público-privadas, que consolidam o aparelho de Estado norte-americano. Então o Obama, que foi um dos caras que no poder mais fez avançar essa política de controle comunicacional dos Estados Unidos sobre as redes, falando que parcerias público-privadas têm que ser estabelecidas para combater a desinformação. Os democratas sempre se apresentam dessa forma. Não estou dizendo que os republicanos são flor que se cheira, mas estou dizendo que os democratas eles sempre têm esse frufru progressista. Então eles parecem lindos, democráticos, inclusivos, ambientais. Mas, cara, tem que olhar concretamente o que esses caras são, entendeu? Esses caras financiaram grupos neonazistas na Ucrânia. Isso é o Partido Democrata. Sexto ponto, e último. Esse tema me irrita muito, vocês devem ter percebido, né? Isso aqui me irrita de um jeito, cara. Porque assim, ó, eu sou professor e o meu meio de trabalho, a minha ferramenta de trabalho é a palavra. Se me cortam palavras, é como se tu fosse um marceneiro e te tirassem teus instrumentos. Se fosse barbeiro, te tirassem as tesouras. Se fosse dentista, te tirassem os teus aparelhos. Então, se me tiram a palavra, eu não tenho mais nada, eu não tenho ferramenta de trabalho, entendeu? Por isso que me irrita. Imagina o pedreiro, daí os caras vão lá e proíbem colher de pedreiro. Tá, agora não pode mais usar colher de pedreiro, não pode mais usar pá, não pode mais usar enxada. O cara vai trabalhar como, né? Então, é mais ou menos assim que eu me sinto, entendeu? Agora é barbeiro, tá proibido usar tesoura e máquina de cortar cabelo, agora não pode mais usar gilete também. Então é assim que eu me sinto quando os caras começam a cortar discussões da rede. Eu me sinto justamente assim. Sexto ponto. No mundo inteiro, consórcios estão agindo para controlar as informações. Sexto ponto. No mundo inteiro, consórcios público-privados estão agindo para controlar as informações. No caso brasileiro, e no caso francês foi parecido, mídia corporativa e redes formam um consórcio onde assim, ó, só é verdade, entre aspas, aquilo que sai da mídia corporativa. E as redes alavancam mais a mídia corporativa. Isso qualifica o debate nas redes. Aí no caso brasileiro, o TSE entrou fazendo uma parceria, um consórcio entre mídia corporativa, canais, plataformas de rede e o TSE de que não pode, de combate à desinformação. O que é isso aí? É uma parceria público-privada para restringir as discussões no Brasil. O discurso é preservar a democracia. Como é que tu vai preservar a democracia se não há discussão crítica aberta? A única coisa que pode qualificar um regime é a discussão aberta. Achar que esses caras vão qualificar o regime é brincadeira, né? E esses interesses, eu vou qualificar o debate com notícia da mídia corporativa, com comportamento, com cartada da Big Tech norte-americana e com o judiciário brasileiro, é assim que eu vou qualificar o debate? Pergunta para o povo brasileiro o que ele acha do judiciário brasileiro, vocês vão ver o que o povo brasileiro acha do judiciário brasileiro, se é a instituição mais querida pelo povo brasileiro. Dito isso, assim como todas as outras, né? A forma como a instituição age, toda a institucionalidade podre política que a gente tem no Brasil, o povo não pode gostar mesmo, né? Porque isso não é política, isso é politicagem. O povo até gosta de política. O povo não gosta é de partidarismo, politicagem, ser vergonhice, essas coisas que os caras fazem aí. E a gente que banca tudo isso, né? Bom, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Agradeço a todos que apoiam financeiramente esse canal e mantêm esse trabalho independente funcionando diariamente. Se não fosse vocês, não haveria esse trabalho. Pode ajudar pelo Apoia-se, que é uma plataforma virtual de apoio financeiro, por boleto ou por cartão, sempre no valor que tu quiser, não tem nenhum valor determinado. É uma contribuição solidária para o canal. Tu pode ajudar pelo Apoia-se. Então, o link do Apoia-se é apoia.se/verdade concreta, apoia.se/verdade concreta, o link está certinho na descrição aqui embaixo do vídeo. Ou tu pode apoiar pelo Pix, a chave Pix é uma chave de e-mail, também está na descrição aqui embaixo, mas eu te digo, é pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com. Vou parando por aqui e tchau para vocês.